A paz do Senhor Jesus a todos do meu canal. Deus vos abençoe poderosamente. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo sobre julgamento. Nós vamos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e no versículo 12 e 13, que diz assim: Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Nessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, essa primeira carta, Paulo trata de diversos assuntos. E um deles é sobre julgamento, sobre julgar. E Paulo ele começa com duas perguntas para a igreja de Corinto. Com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo pergunta para a igreja de Corinto qual que era o direito que ele tinha de julgar os de fora. E outra pergunta que ele faz para a igreja de Corinto, que nós temos que julgar os de dentro. Nós temos que julgar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E Paulo ele fala que a igreja ela tem a obrigação de julgar todo aquele que está de alguma forma contrária à palavra de Deus, para que essa pessoa sendo julgada, ela não venha ser um fermento que contamine toda a igreja e que todos fiquem contaminados com a transgressão e com a iniquidade daquele que está no erro. E Paulo exorta a igreja para que não julgue os de fora, para que não julgue aqueles que não faz parte da igreja, e sim para que julgue aqueles que faz parte da igreja, aqueles que são membros, aqueles que pertencem ao corpo de Jesus Cristo, porque a igreja ela é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. E Paulo exorta a igreja de Corinto que faça um julgamento, que julgue os de dentro, os que estão de forma contrária ao Evangelho, que estão de forma contrária à palavra de Deus. E Paulo fala com que direito haveria eu de julgar os de fora. Paulo diz assim que os de fora Deus julgará, é Deus que julga os de fora. Os de fora não é a igreja que julga, como muitas das vezes a igreja faz julgamento de pessoas que não pertencem à igreja, faz julgamento de pessoas que têm cometido suas transgressões, os seus pecados, mas não faz parte da igreja. E Paulo diz que esses nós não temos direito de julgar, esses quem julga é Deus. É Deus que julga os de fora, a igreja julga os de dentro. Os de dentro pertencem ao julgamento da igreja e os de fora pertencem ao julgamento de Deus. E Paulo diz que a igreja ela tem que expulsar do seu meio o malfeitor, aquele que pratica qualquer tipo de erro que possa levar a igreja a também se contaminar. Então, Paulo nos deixa bem claro para nós que nós temos que fazer isso, julgar ao ponto de expulsar o malfeitor. E Paulo disse se for necessário que a carne seja entregue para Satanás, mas que a alma seja salva no dia de Cristo, para que a alma seja salva no dia de Cristo. Então o julgamento às vezes até levando à própria morte, mas sendo salva a alma, esse julgamento ele é necessário perder a vida às vezes para poder ganhar a alma. Então a igreja tem o direito e tem a obrigação de julgar, mesmo se for para condenar a carne, para que a alma seja salva. Então a igreja tem um grande papel a desempenhar quanto a julgamento, quanto a julgar a si mesmo para a salvação. E quando a igreja verdadeira julga a si mesmo, ela julga até a própria carne para condenação, mas para a salvação da alma. Esse é o julgamento que a igreja tem que fazer: expulsar do seu meio o malfeitor, expulsar do seu meio aquele que pratica qualquer tipo de transgressão, para que a igreja, para que o corpo de Cristo não se contamine com esse tipo de fermento. E assim, esse julgamento sendo aplicado na igreja, sendo aplicado à igreja, é uma igreja que com certeza vai tirar todo tipo de fermento, de iniquidade, de pecado do seu meio, e assim a igreja vai estar com certeza pura e preparada para poder receber Jesus de uma só vez, de uma só maneira e de uma só forma, pura, santa e imaculada. Deus vos abençoe a todos e que Deus seja com todos a cada dia, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, julgar é uma missão da igreja, e essa missão a igreja tem deixado a desejar. Deus vos abençoe a cada dia, em nome de Jesus.